Maria brinca ao final de mais um dia. É segunda-feira, mas para ela os dias são muito semelhantes. Tem 2 anos, é a mais nova de 4 irmãs. Catequese, transmissão da fé, Eucaristia, Igreja são conceitos inexistentes para as preocupações que os seus bonecos e brinquedos lhe dão. Mas é com ela que estas palavras ganham sentido na igreja doméstica que integra. E agora o que foi? Olha, e os trabalhos já fizeste todos? Já. Há 14 anos que Sónia e Bento estão juntos. Casados desde 2003, sonhavam com uma família cristã onde pudessem criar 4 filhos. A família cristã esteve sempre presente, porque nós conhecemos esse contexto, a nossa vivência era cristã. Nós sempre ensinámos que a vida em Cristo traz felicidade. E se traz felicidade, é claro que isso nós queremos para nós e queremos para os nossos, não é? Acho que acabamos também por levar, no fundo, a partir do momento em que quisemos constituir uma vida a dois, aquilo que nós individualmente já vivíamos. Quer dizer, nós não fomos procurar nada externo, mas foi dar continuidade aos princípios que nós acreditávamos, à forma como nós vivíamos. Conheceram-se na paróquia do Calhariz, em Benfica. A catequese e os grupos de jovens moldaram as suas vidas de serviço e oração, desde cedo ligada à Igreja Católica. Anos passados, sobre essa entrega, têm como prioridade as 4 filhas, a Clara, a Inês, a Sofia e a Maria. A família Oliveira vive em Lisboa. Os horários que as carreiras profissionais exigem, as atividades desportivas e humanas que querem proporcionar às suas filhas, tiram-lhes o descanso, mas estimulam ao mesmo tempo a vivência familiar que sonhavam poder oferecer. Entre elas, a importância de uma vida cristã. Clara, de 8 anos, e Inês, com 6, são as pioneiras lá em casa a frequentar a catequese. Foram os dois. Os pais queriam que eu fosse para a catequese. E eu também queria conhecer como é que era. Aprendo a rezar, aprendo A fazer o quê? a falar com Jesus, a amar os amigos, fazer novos amigos. Desde muito cedo, uma das coisas que fazemos é, efetivamente, levá-las à Eucaristia. Sabemos que elas não estão lá a fazer nada. Sabemos que elas, se calhar, ainda não estão a perceber do que é que está a acontecer. Mas fazer nada neste sentido que ainda não perceberam. Mas não seja o testemunho. Mas vão criando e vão percebendo e vão entrando um bocadinho também no espírito. É com exemplo e participação que se cresce na família Oliveira. Mãe, também posso. O quê? Tens de começar a escolher a alface. No final de um dia de trabalho e de escola, todos ajudam. Bento assume um horário mais flexível na sua vida profissional, o que permite que Sónia cresça na sua carreira de gestora. Geralmente, quando chega a casa, os banhos já estão tomados e o jantar está a ser preparado. A Maria decorou uma oração que a Inês tinha de dizer na missa. E a Inês estava sempre a ensaiar, que a Maria decorou, e ela normalmente costuma dizer essa. Depois todos juntos. Normalmente é o Pai Nosso, porque os pais e eu já conhecemos a Ave Maria, mas a Inês ainda não conhece muito bem, a Sofia, e a Maria nem sabe o que é isso. Jesus, lembro das pessoas que sofrem muito, alivia a sua dor. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Parece, Sofia?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A verdade é que tenho sentido, cada vez mais, que a oração é de facto um pilar importante na vida do dia-a-dia, no estarmos centrados naquilo que é fundamental. E de estarmos cheios de alguma coisa que depois naquele abanão do dia-a-dia, o que transborda ou é Espírito Santo ou não é, e isso vem muito da nossa relação permanente com Deus, do diálogo. E como eu fui encarando muito isso como a oração, aquela oração que eu queria cultivar, nelas não tenho aquela sensação de lhes ensinar obrigatoriamente as fórmulas muito cedo, porque não temos e viram isso. Mas muita atenção desde que elas são pequenas, a tentar que elas reflitam sobre as coisas que são mais importantes. Frases pequeninas, chavões que tento transmitir-lhes, o mal não se imita, o bem sim imita, porque às vezes as crianças têm aquela coisa do ele imitou-me, e eu digo sempre, mas se te imitou uma coisa boa, o mal é que não se imita, porque às vezes também vêm dizer, ela bateu-me e eu bati-lhe porque ela me bateu, e o que é que eu digo sempre? Que o mal não sei. Ou seja, ir tentando encontrar valores cristãos que elas entendam na faixa etária em questão e ir batalhando sempre ali, naqueles princípios, ou não deixar que se fale de alguém alguma coisa que não é abonatória sem a pessoa estar presente. Quer dizer, aqueles princípios que elas percebem, que a gente pode ir transmitindo. Para mim isso é um bocadinho a verdadeira oração, e explicar-lhes até que, porque tivemos uma pessoa que veio ao mundo, que nos ensinou estas coisas, e que estas coisas nos fazem felizes. Esta luz pequenina, vou deixá-la brilhar. Esta luz pequenina, vou deixá-la brilhar. Vou deixá-la brilhar. Depois do jantar, ainda há tempo para alguma brincadeira. Mas Clara, Inês, Sofia e Maria sabem que em breve a cama as espera. Amanhã é novamente dia de escola. Então vá, boa noite, durmam bem. 1, 2, 3. Para os pais, Sónia e Bento, é chegado o momento para estarem sós. São 9:45 e as miúdas já estão na cama, naturalmente, porque amanhã tem que acordar cedo e há coisas que nós temos alguma dificuldade em abrir mão, porque achamos que é bom para elas e é bom também um bocadinho para nós dois, porque também é importante termos um bocadinho no final do dia em que possamos só estar os dois, se não for bem nada, cada um deitado no seu sofá ou olhar um para o outro, às vezes nem é grandes conversas, mas ter um momento em que podemos estar os dois a sós, que também é importante para o nosso crescimento enquanto casal. Pelo diálogo, mas pelo entendimento que temos. É uma coisa que nem é preciso falar muito sobre isso. Ela é muito, era o que eu dizia, se calhar sermos muito metódicos, eu às vezes até explico às pessoas. Eu tenho um marido que rezava laudos todos os dias de manhã, portanto aquele rigor, aquele ritmo existe. E isso, a mim pessoalmente, dá-me uma segurança enorme, porque eu sei que se é para acordar todos os dias de manhã, porque tem as filhas todos os dias de manhã, e porque tem... Para ele isso é ponto assente, quer dizer, nem ele nunca me confronta com essa realidade como uma coisa que lhe custa, ou que seja um sacrifício na vida. Não, entendemos isto como sendo o normal. Claro que há dias que custa. Que custa. Quer dizer, é normal, não é? Sim, mas agora nunca fazemos aquela experiência de cobrar. Como é que é possível, outra vez eu... Não, é quem tem de ser, naturalmente dividimos. Por exemplo, amanhã dissemos logo, eu devo chegar perto das 8 da noite, ele sabe que tem de ir buscar, sabe que amanhã tem de lá de manhã, eu só me preocupei em saber se ele não tinha nenhuma reunião excepcional que impedisse, não é? E depois, quando ele vai agora de visita no final da semana, vou ter de ser eu a conseguir sair mais cedo para ir buscar. Pronto, é conciliar. E é neste equilibrar desafios profissionais, rotinas e vidas que o casal decidiu acolher, à luz da sua pertença à Igreja, que Sónia e Bento se situam. Só este amor totalmente desinteressado e incondicional, porque um amor que a pessoa assume que é para a vida é totalmente incondicional, não é? Eu acho que tem uma força tão grande que isso sim transforma as pessoas. E o aperfeiçoamento mútuo de um casal que de facto tem um amor que os faz crescer, porque depois é eu não querer aquilo que ele quer ou ele não querer o que eu quero, mas termos de ceder um numa coisa ou outro noutra. E isso obriga-nos a ir mais além. Não é? Sair das nossas zonas de conforto, ter de ceder, ter de compreender, ter de perdoar,
ter de ser, deixarmos que nos perdoem a nós, que nos compreendam a nós, não é? E se calhar isso fora de uma relação deste amor incondicional é mais difícil. E para mim este mistério do matrimónio é um mistério imenso. Uma altura fizeram uma pergunta muito objetiva. Incomoda-te a tua mulher ganhar mais do que tu? E eu na altura respondi qualquer coisa parecida com isto, que era, ao início sim. Porque se calhar é um bocadinho aquela mentalidade que o homem é que tem que garantir, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo isso é um bocado sempre um pouco estúpido. Porque se trabalhamos os dois para o mesmo fim, lá porque ela teve uma oportunidade e que agarrou e que foi em família, que foi aproveitado isso, porque acabamos todos por usufruir disso. Agora, tenho consciência... E nem seria possível aceitá-la se não fosse... E acho que a senhora tem consciência disso, que não podíamos ter os dois a mesma vida que ela tem. Em termos de horário era difícil. Em termos de horário era difícil. E isto é um bocadinho aquilo que eu acho que a família hoje, socialmente falando, precisa de repensar. O testemunho de 14 anos de história de Sónia e Bento é perseguido por tantos homens e mulheres que querem unir a sua vida em matrimónio. Há poucos dias foi o Papa Francisco que presidiu a celebração do casamento de 20 casais, reconhecendo o caminho de amor, mas também de cedência que é necessário fazer. Questo è il compito che voi avete fra voi. Ti amo e per questo ti faccio più donna, ti amo e per questo ti faccio più uomo. È la reciprocità delle differenze. A importância da família na estruturação da sociedade é amplamente reconhecida, ainda mais nestes dias em que as dificuldades económicas colocam no centro a fragilidade humana. São tantas vezes as relações familiares que adiam ou impedem mesmo o precipício. Mas para isso, há que cuidar da qualidade das relações. Nós, cristãos, e a Igreja, isto é a minha opinião, claro está, não podemos alinhar, e a Igreja não pode alinhar nem cooperar na construção daquilo que eu chamo as famílias faz de conta. Ou seja, as famílias aparentemente funcionais, as famílias que na fachada está tudo ótimo, mas depois dentro de casa cultiva-se as televisões nos quartos, as televisões na casa de jantar, a cultura do tabuleiro, como eu costumo dizer, que é não há uma refeição à mesa, ninguém está para estar, está quando pode, e se pode e já não interessa a opinião dos outros. Ver por dentro é ir ao âmago das questões, e eu acho que a Igreja é responsável por não contribuir para que este tipo de famílias que se portam bem nas aparências sejam reforçadas quando por dentro a forma de ser, estar e viver não é esta. Este é o grande desafio quando, ao mesmo tempo, a vida moderna não deixa tempo para investir e robustecer. Educamos para a exibição ou educamos para a humildade? Educamos para o tem que ser já e o esforço não tem que ser antes do benefício, como muitas vezes se educa, tipo primeiro o benefício e depois o esforço, ou educamos para saber adiar a gratificação, para confiar, para entregar, para se abandonar a como é que nós conseguimos de facto educar? Estes desafios de profundidade são aqueles desafios que podem mudar tudo. É também de pastoral familiar que se fala, da qualidade das relações que se criam, do amor que se investe e a partir de onde brotam os valores, da educação, do acolhimento, do respeito pela pessoa, da sua complexidade humana e também do seu contexto. Tudo isto vai estar presente no diálogo entre as 253 pessoas que se preparam para hoje dar início à Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, convocado pelo Papa Francisco para debater os desafios pastorais da família no contexto da evangelização. A reflexão elevada à máxima hierarquia da Igreja Católica quer ter presente a prática diária das paróquias e os pedidos de tantos que se querem sentir plenamente integrados na Igreja. Caminhos de pastoral que unam prática e doutrina. Eis o dia-a-dia do cônego Carlos Paes, pároco em São João de Deus, no Patriarcado de Lisboa. O ponto de partida é realmente a qualidade do acolhimento que é feito. Eu digo sempre duas coisas. A primeira é assim, o pastor não é o administrador de cânones. E em segundo lugar, em pastoral,
a última resposta nunca pode ser um não. É porque não desiste de ninguém que o cônego Carlos Paes procura encontrar outros caminhos de presença e pertença. Para lá das balizas que a Igreja nos propõe, há muito caminho que se pode fazer e é isso que as pessoas sentem, que há aqui nesta paróquia esse espírito. Não é exclusivo meu, é uma atitude que eu, do meu ponto de vista, é a primeira atitude que nós queremos salvaguardar e às vezes é com agrado que eu ouço o eco disso, as pessoas dizem, em São João Deus acolhe muito bem. Até às vezes vêm de longe, já um bocado, digamos assim, isso não pode ser, pronto, dizem logo. E aqui sabem que encontram um acolhimento e uma capacidade de caminhar com. Não é simplesmente dar assim sacramentos em saldo. É este caminho que o sacerdote, à frente da paróquia de São João de Deus há quase 25 anos, propõe. A pastoral familiar é para ele uma preocupação. E foi isso que Míriam Barreto e Luís Macedo sentiram quando conheceram as equipas de Santa Isabel. Casados há 33 anos, têm hoje 3 filhos comuns a quem tentam explicar porque é que não podem comungar o pão consagrado nas Eucaristias. Este é um caminho assumido, com altos e baixos, como referem ao falar da sua história. Como realmente católico praticante desde sempre, quando me divorciei não fui ao engano, sabia exatamente o que ia, sabia exatamente os problemas que ia ter. E, portanto, encarei-os e assumi-os. Para mim não era nenhum problema especial. Não me afastei particularmente da Igreja por causa disso. Ou digamos, não senti que a Igreja se tinha afastado de mim por causa disso. Eu sabia perfeitamente em que situação me ia colocar e assumi como tal. Para mim as coisas estavam tranquilas. Dentro sem dúvida, de uma tristeza e de uma mágoa de não poder participar mais, mas era uma mágoa assumida porque sabia que tinha sido eu que tinha tomado a decisão. Isto, quando a gente decide, tem que saber assumir as consequências daquilo que decide. Míriam aproximou-se da fé através do grande amor que o seu marido tem à Igreja. Desde a adolescência que não comunga, apesar da sua participação assídua na Eucaristia e até da formação litúrgica que durante muitos anos prestou a crianças. Sentem-se ambos integrados na paróquia do Cristo Rei, em Algés, onde a liturgia da palavra e a ação social assumem uma enorme importância nas suas vidas. Tive um testemunho uma vez muito bonito quando foi do Papa Bento XVI, porque há pessoas que depois a gente, pelos vistos, sabem alguma coisa ou pelo menos começam a deduzir. E quando fez o seu discurso de tomada de posse, não sei o que é que ele disse, que algumas pessoas entenderam que isto iria mudar em relação aos recasados. E eu ia na rua uma vez e alguém se aproximou a dizer: olha, agora vai poder comungar. E eu fiquei... portanto, não aconteceu, mas eu ainda estou à espera que sim, que possa comungar. Sei que poderia comungar de outra maneira, mas que diante de Deus e dos homens eu possa fazer livremente e assumidamente. Esta é a esperança de Míriam, que um dia a Igreja possa ter um olhar focado para o seu compromisso que hoje assumem na proposta pastoral das equipas de Santa Isabel. Penso que a resposta das equipas de Santa Isabel é uma resposta de amor, é uma resposta eclesial muito bonita e que os frutos que dá são os possíveis. Esperemos que possa dar mais, esperemos que a situação realmente possa evoluir de forma a que a maioria das pessoas possa ter uma melhor compreensão. Podíamos ser uns casais como outros quaisquer, não é? Um crescimento de grupo como outros qualquer. E, portanto, a nossa diferença, que eu acho que não é diferença para dividir, mas que temos que preservar, porque é verdade que é diferente. Não podemos estar a tratar pessoas, portanto, ela dilui-se na medida em que nós estamos convivendo, porque há um jantar primeiro e, portanto, também ajuda a comunhão e essa comunhão, portanto, ao fim e ao cabo, tem à volta da mesa. Mas é verdade que, ou em algumas alturas, ou em algumas pessoas, é muito difícil ultrapassar aquilo que nos impede de viver plenamente a Eucaristia, que é a comunhão. Isso é que é fundamental. Situações matrimoniais difíceis ou recasados, educação dos filhos em casais em situação irregular, uniões entre pessoas do mesmo sexo, evangelização
e transmissão na fé. Tudo isto foi abordado no inquérito preparatório para o Sínodo dos Bispos e vai servir de base à reflexão que hoje tem início no Vaticano. Toda essa problemática que me falou, para nós, pastores, são um desafio pastoral. Todas elas. Quer dizer, o que é que a gente faz por isto? Nós às vezes criticamos aquilo e acolá. Está bem, e o que é que nós fazemos? Nós que temos uma mensagem tão extraordinária, tão rica, tão abrangente. Há poucas mensagens à face da Terra com a abrangência, com o caráter totalizante que tem a mensagem de Jesus Cristo. Não há muitas. A mensagem de Jesus Cristo acaba por ser um humanismo integral e ao mesmo tempo espiritual, não é? É uma pena que nós não temos mais partido da riqueza desta mensagem e que, como cristãos, em termos gerais, não o façamos. É esta realidade eclesial, mas acima de tudo humana, que Dom Manuel Clemente vai levar ao Vaticano. O Patriarca de Lisboa é o representante da Conferência Episcopal Portuguesa no Sínodo dos Bispos. Portugal, concretamente, a tradição católica tinha um peso muito forte na construção das famílias, depois algumas não eram católicas, mas havia, digamos, uma base, um conjunto de princípios acerca da família, marido, mulher, pais, filhos, estável, que a sociedade prezava exatamente assim, e o Estado também como uma sociedade estável, e por isso a própria legislação ia em função. Hoje o quadro mudou-se muito. Há aqui uma série de questões que dão uma grande acuidade a esta temática e eu só posso louvar o Papa Francisco por ter encarado assim de frente e feito com que a Igreja, até este nível central, romano, com o Sínodo dos Bispos, e depois envolvendo com essa consulta que foi feita a tanta gente, leve isto por diante, porque nós temos que pensar acerca disto. A mutação cultural, a vertigem do tempo imposta à sociedade que corre para acompanhar, a complexidade do homem e o que ele significa hoje para a sua eternidade são reflexões que, segundo o Patriarca, concorrem para a ponderação que os bispos devem ter na opção de futuros caminhos pastorais. Os direitos e as liberdades conjugam-se na pessoa. E é o próprio Deus que nos cria a nós, a cada um de nós, com uma subjetividade que a pouco e pouco vai assumindo a verdade que vai percebendo, que lhe é apresentada, num percurso que às vezes inclui erros, mas que tem que ser respeitado. Portanto, a liberdade de consciência não põe em causa a objetividade da verdade, mas refere-se àquele percurso humano e todos nós, a pouco e pouco, nos vamos abeirando dessa verdade, porque o próprio Deus nos cria assim. Também faz parte da verdade, cada um de nós ser um percurso para a verdade, e não podemos ser forçados. O caminho do homem é tantas vezes uma pergunta e muitos querem encontrar a sua resposta à luz do que a Igreja Católica propõe. É efetivamente uma realidade muito complexa e nós temos que encarar como tal. Uma sociologia fácil, uma antropologia simples já não é do nosso tempo. Isto hoje é muito complexo e nós temos que entender o casal na sua formação, no seu compromisso matrimonial e depois na sua manutenção e até na sua reconstituição, quando possível, à luz desta complexidade. A resposta não virá no dia 19, quando o Papa Francisco encerrar os trabalhos do Sínodo dos Bispos com uma celebração eucarística. Nem tampouco em outubro de 2015, no final do Sínodo Ordinário, que prolongará a reflexão com o tema Jesus Cristo revela o mistério e a vocação da família. Que caminhos pastorais a seguir se conhecerá, a seu tempo, findo este processo sinodal e em forma de exortação apostólica. Até lá, os caminhos pastorais sondam a realidade e o coração do homem. A mudança está em curso. Mesmo que nada mude, nada ficará como antes.